Queridos irmãos, queridas irmãs, antes de iniciarmos a nossa homilia, hoje nós temos dois testemunhos, ambos serão lidos pela nossa animadora, que já está ali a postos, ansiosa para fazer a leitura desses testemunhos. Então vamos ouvir os testemunhos e após vamos à nossa homilia. Bom dia, Padre Wagner e toda a Assembleia. Venho aqui contar esse testemunho com muita alegria em meu coração. Me chamo Rogério, moro na rua Eurípides Martins, em frente à igreja. No início de 2024, eu fiquei desempregado. Passei por dias de muita angústia e incerteza. Estava um pouco afastado da igreja, mas quando o Padre Wagner e nosso querido Frei Valdo foram transferidos para os Santos Reis, comecei a frequentar as missas de quarta-feira com minha esposa, e desde então venho rezando e pedindo a minha graça. Como todo humano é fraco e pecador, não entendemos o tempo de Deus. Foi então que o senhor Padre Wagner fez uma urna dos pedidos e falou para termos fé e esperar o tempo de Deus. Guardei essas palavras comigo e continuei perseverando. E hoje, cheio de gratidão, posso testemunhar que a graça chegou. Não vou conseguir ir à missa todas as quartas, pois vou estar trabalhando. Agradeço a Deus e ao senhor Padre Wagner por me ensinar a ter paciência em Deus, e deixo um recado para todos: tenham fé e não desistam, porque no tempo de Deus tudo acontece. Amém, uma salva de palmas. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Antes de passar ao segundo testemunho, só observar uma coisa para você. Não sei se você percebeu, esse nosso irmão que recebeu a graça, ele veio testemunhar que conseguiu um emprego através de um pedido que ele colocou na urna da fé. Padre, o que é a urna da fé? Deixa eu te mostrar. Você que está só ouvindo aí, Dona Maria, não vem à missa, fica só de casa aí, não vai poder ver a urna da fé que nós mandamos fazer. Essa urna veio de longe. Essa aqui é a urna da fé, ó. O que é isso aqui, Padre? É a urna da fé. Para que nós fizemos essa urna da fé? Para você escrever os seus pedidos num papelzinho e trazer e colocar aqui. Ô Padre, mas se eu colocar aí, ninguém vai ler, mas não é questão de ler ou não ler. A urna da fé é Deus prometendo você que se você colocar o seu pedido aqui e confiar, você vai receber a graça. Sabe qual que é a parte boa da urna da fé? Todos os pedidos que você colocar serão apresentados
em cada missa que for celebrada. Todas as missas que são celebradas, todas as orações que acontecem aqui na igreja de Santos Reis, esses pedidos que estão aqui, ó, eles são apresentados. E hoje você ouviu o primeiro testemunho de alguém que colocou a sua intenção na urna da fé e que recebeu a graça. Às vezes a gente ouve falar de pessoas que ficam chateadas. Eu fui na missa, eu queria colocar uma intenção para a missa, e aí a pessoa que estava lendo lá, Lucinda, falou que não ia pôr não, que já estava no horário da missa começar. Aí fica com raiva da pobrezinha, fica com raiva do padre, fica com raiva da igreja. Mas veja, a urna da fé pode ser a resposta. Quando você vier à missa e já tiver começado, não dá tempo de colocar a intenção, coloca o pedido na urna da fé. E vai ser bom porque, se você colocar o pedido ali, não vai servir só para essa missa, vai servir para todas as missas. Então, meu irmão, minha irmã, você que colocou o seu pedido na urna da fé, saiba, seu pedido está no colo de Deus, e na hora certa Ele vai te atender. Você que não colocou, traga da sua casa o seu papelzinho, coloque aqui, porque como você viu, a urna da fé também está se tornando um instrumento do agir de Deus em nossa paróquia. Amém? Uma salva de palmas para o nosso Deus. Fiquei sabendo agora que o rapaz do testemunho que recebeu a graça está aqui. Cadê? Fica de pé, por favor, para o padre saber. Ali, ó. Vamos dar uma salva de palmas para ele. Está aqui, ó, Dona Maria. À direita do padre aqui, ó. Levanta a mão, irmão, para o pessoal te ver. Ali, ó, é aquele ali. Aqui nós fazemos igual a Dona Maria falou. Nós matamos a cobra e mostramos o pau. Vamos ao segundo testemunho. Bom dia, Padre Wagner. Sou de Francisco Sá. Eu vim dar o meu testemunho de fé. Padre, eu comecei a entrar para conseguir o meu benefício no INSS. Aí eu comprei a cruz do Senhor dos Venenos e todos os dias eu ligava o rádio e assistia às suas orações e colocava a cruz em cima do rádio. Fiz o pedido para conseguir o meu benefício e com muita fé. Estava no momento de desespero, porque com esse dinheiro eu conseguiria comprar os meus remédios, porque o médico me proibiu de trabalhar e pegar peso por causa da minha doença de Chagas no coração. Com os laudos médicos, mesmo assim, não consegui. Entrei com advogado de novo, mas com 2 meses eu recebi a notícia que consegui o meu benefício. Fiquei tão feliz que chorei de tanta emoção. Sempre digo, confie e tenha fé. Estava no momento de desespero e com a graça de Deus eu consegui. Quero te agradecer, Padre Wagner, muito. Com as suas orações de fé, deu tudo certo. Amém. Mas ela não colocou o nome. Amém, uma salva de palmas. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Amém? Vamos então à nossa homilia por causa do nosso tempo, senão acaba ficando muito apertado e corrido para a gente terminar. Meus irmãos, minhas irmãs,
Você deve ter prestado atenção no evangelho de hoje. O evangelho de hoje é Lucas capítulo 14, versículos 25 a 33. E nesse evangelho, dentre outras coisas, Jesus vai falar o seguinte. Eu quero que você repita. Já veio colocar, esse aqui é esperto. Esperou nem a missa acabar, já veio colocar, Dona Maria, o pedido na urna da fé. Repita assim, compadre. Se alguém vem a mim, mas não se desapega, de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Como você percebeu, Jesus hoje, explicitamente no Evangelho, fala sobre o desapego. É o tema da nossa homilia, é o tema da missa de hoje, desapego. O que é o desapego? É deixar de ter apego, é não ter apego, é não ser apegado. E o que é ser apegado? E o que é apego? A palavra apego, ela significa agarrar, prender, reter. Então, se você é uma pessoa apegada, significa que você é uma pessoa que gosta de prender os outros. Prender os outros para ter os outros sempre debaixo do seu domínio, sempre à sua disposição. A palavra apego, dentro da psicologia, ela é chamada de dependência emocional. É chamada de quê? Dependência emocional. E ela expressa bem o que é o apego. É quando você começa a depender de algo ou de alguém, como se você não conseguisse viver sem aquilo. Perceba, nem sempre o apego é uma dependência física. A maior raiz do apego, ela acontece dentro do seu coração. Por isso que o apego, ele sempre começa com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Você começa a sentir que você depende daquilo. E você começa a achar que sem aquilo você não vive. Por exemplo, a moça que namora com um rapaz e que se tornou dependente emocional daquele rapaz, e que se tornou apegada àquele rapaz. Na cabeça dessa moça, e isso você que está fora do contexto em que essa moça vive, você acha ridículo isso, mas na cabeça dessa moça, só existe esse rapaz no mundo que é capaz de fazê-la feliz. Na cabeça dessa moça, se ela perder esse rapaz, a vida dela está acabada. Ela perde a sua razão de viver. Ela perde o seu motivo de existir. Eu fico lembrando e fico observando como que as canções, e não é de agora,
As canções, elas quase que fazem propaganda do apego e da dependência emocional. Tem uma música mesmo eu não sei se é Chitãozinho e Chororó. A Dona Maria já começou a rir, eu nem falei qual a música que é. A letra da música, não sei se é Chitãozinho e Chororó, Zezé de Camargo, fala assim: eu agora estou falando às paredes. Quem conhece, fala amém? Amém. Você conhece, né, malandro? Já não tenho mais você para conversar. O vazio da saudade foi tirando a vontade que eu tinha de viver. Aí entra o refrão, e o refrão, para quem está sofrendo, é quase que um cutucão na ferida. Só Deus sabe tudo que eu estou sentindo. A tristeza dói no peito sem parar. Quantas noites mal dormidas eu passei na esperança de ouvir você chegar. Presta atenção, continua. Foram tantas noites que eu perdi a conta, e nos muros tantas frases escrevi. Imagina uma pessoa que ela está tão desesperada que ela sai escrevendo nas paredes dos muros, na esperança que você leia só uma. Eu escrevi nas paredes da cidade inteira, mas se você ler só uma, já me basta. E lhe faça entender que eu te perdi. Essa é a melô do dependente emocional. O dependente emocional, ele põe na cabeça que se ele perder aquela pessoa, acabou, não tem mais jeito. Só morrendo é que resolve. E essa dependência emocional, ela pode acontecer também com coisas. Tem pessoas que são tão apegados, dependentes emocionais de coisas, que essas pessoas adoecem, que por causa das coisas, essas pessoas são capazes até de matar alguém. Você deve conhecer uma história, essa é uma história muito repetida, inclusive tem até um narrador de rodeio que contou essa história, é uma história real. Um pai que comprou um carro de luxo, um carro caro, e colocou o carro na garagem, e o filhinho dele, pequenininho de 3 anos, foi lá e pegou um caco de vidro e escreveu no carro: papai, eu te amo. O pai, quando viu o que o menino fez com o carro, ficou tão furioso que ele bateu na mão do menino, a ponto da mão do menino necrosar, e o menininho teve que amputar sua mão. Pessoas apegadas aos bens materiais, pessoas apegadas à casa, a carro, pessoas apegadas à moto, pessoas apegadas a emprego. Eu conheço um rapaz, esse rapaz passou num processo seletivo para trabalhar numa determinada área, e quando esse rapaz conseguiu esse serviço, ganhava muito bem, esse rapaz começou a se sentir o homem mais feliz do mundo. Mas o processo seletivo tinha um prazo de 2 anos. Ele tinha, ao final de 2 anos, que prestar o concurso. Se ele não passasse no concurso, ele teria que entregar a vaga para alguém que passou no concurso. O que aconteceu?
Ele e os colegas dele fizeram o concurso. Todos os colegas dele passaram, ele não passou. O que aconteceu? Entrou numa profunda depressão. E hoje, se você fosse procurá-lo, sabe onde você iria encontrá-lo? Nos botecos, bêbado, caindo em cima da mesa, como diz Dona Maria, escornado, sem condição de voltar para casa. O que está por trás disso? Apego, dependência emocional. Meus irmãos, minhas irmãs, o evangelho de hoje é um manifesto contra a dependência emocional, contra o apego exagerado a pessoas e coisas. Padre, como eu posso saber se eu sou uma pessoa muito apegada? Porque veja, ser apegado é normal. Ser apegado é sinal de que você tem afeto, tem carinho. Se você tem um amigo, é normal você ter apego, é normal você criar por esse seu amigo um vínculo forte de carinho, de afeição. É normal você sentir saudade, é normal você querer ver o seu amigo, é normal você querer ir na casa dele, é normal você querer que ele venha na sua casa. O que não é normal é você ver o seu amigo conversando com outra pessoa e começar a passar mal, e começar a sentir falta de ar, as vistas se enfraquecem, fica turva e você fica com a sensação de que vai desmaiar, porque você viu o seu amigo conversando com outra pessoa. E na sua cabeça, ele não pode conversar com outra pessoa, porque ele é o seu amigo, ele é só seu. E aí você começa a perceber, se a gente fosse considerar o apego como uma cebola e você fosse descascando as camadas da cebola, o que tem no miolo do apego? Egoísmo. Toda pessoa muito apegada é uma pessoa o quê? É uma pessoa que quer só para ela, e é uma pessoa que acha que tudo que é dela, ela não pode perder. Junto do egoísmo, o apego traz também um orgulho. Porque o apegado, além de querer tudo para ele também não aceita perder. Por isso que o apegado, quando alguém morre, ele entra em profunda depressão, ele entra num luto que às vezes ele não consegue nem sair, porque o apegado não tolera a certeza da morte. Mas aí você me pergunta, padre, como eu posso saber se eu sou uma pessoa apegada? Primeira coisa que você vai ter que definir é o tipo de apego que você tem. Talvez você seja apegado a pessoas, talvez você seja apegado a coisas, talvez você seja apegado a lugares. Por exemplo, eu já vi aqui no Santos Reis gente apegada a um lugar do banco. Uma dona que sentava sempre no mesmo banco. Um dia ela chegou na missa, tinha alguém sentada no lugar dela. Pois ela foi lá. Levanta desse lugar agora. A doninha olhou e falou assim: como assim? Olha o tanto de banco vazio nessa igreja. Levanta desse lugar que é meu. Levanta desse lugar. Desde que essa igreja foi construída, eu só sento nesse lugar.
Esse lugar é meu, e ninguém pode sentar nesse lugar, só eu posso sentar. E a doninha virou e falou assim: pois então, eu só vou levantar se você for lá e falar para o padre, e o padre vier e me tirar. Aí sobra para quem? Eu sei que essa dona ficou tão furiosa, ela foi embora da igreja, ela não participou da missa, porque o lugar dela estava ocupado. Vocês estão entendendo aonde é que a pessoa muito apegada pode chegar? A pessoa muito apegada, ela pode chegar ao ponto de se tornar ridícula. Ela pode chegar ao ponto de loucura, de ficar louca. Você quer ver um marido muito apegado à esposa? A esposa sai para vir na igreja, ele vem atrás para ver se ela veio mesmo. A esposa diz: eu vou na academia. Tudo bem que agora na academia tem o Ricardão, né? Mas o marido, ele entra numa paranoia que ele fica de lá de fora olhando pelo vidro para ver se ela está traindo ele. Você quer ver a mulher muito apegada ao marido? O marido chega, pega a roupa, joga lá no cesto, vai tomar banho. Quando ele está lá tomando banho, ela vai louca no cesto, olhando, cheirando a roupa, igual um cachorro, caçando um indício de um perfume de mulher, porque eu quero saber se ele está me traindo, padre. A pessoa muito apegada, ela quando começa a se sentir ameaçada, ela entra em paranoia. Então, para você saber se você é muito apegado, é só você pensar o seguinte: se eu perder essa pessoa, se eu perder essa coisa, eu vou conseguir ficar de pé ou minha vida vai acabar? Se você chegar à conclusão de que a sua vida vai acabar, então você precisa de ajuda. Você é muito apegado. E qual é o problema de ser muito apegado? Jesus disse aqui: quando você é muito apegado, você não consegue desenvolver sua fé. O seu relacionamento com Jesus fica prejudicado. Por quê? Para Jesus, o seu apego não deve ficar limitado às pessoas. E Jesus foi muito sábio quando ele disse isso. Não se apegue às pessoas, porque as pessoas podem mentir, as pessoas podem te trair, as pessoas podem te decepcionar, as pessoas podem te abandonar. Mas ainda que as pessoas não façam nada disso, um dia essas pessoas podem morrer e você vai ter que se afastar delas. Então, quanto mais você for apegado a pessoas, mais você vai sofrer. Quanto mais você for apegado a coisas, mais você vai sofrer. Quanto mais você for apegado a situações, mais você vai sofrer. Agora, se você for apegado a Jesus, você pode até sofrer. Mas sabe de uma coisa? Ninguém tira Jesus de você. Pode vir a doença, pode vir o desemprego, pode vir a perseguição, pode sua família virar as costas para você, pode sua esposa te abandonar, seu marido te trair, podem seus filhos largar você de mão, pode a doença atingir seu corpo, pode o câncer encher você de tumores, pode a morte vir te visitar. Se você for apegado a Jesus, ninguém arranca Jesus da sua vida.
Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, o convite de Jesus é esse: desapega, desapega. Ô padre, desapegar é deixar de gostar? Não. Você pode continuar amando seus filhos, mas você não pode ficar apegado a eles. Você pode continuar amando sua esposa, mas você não pode ficar apegado a ela. Você pode continuar amando o seu trabalho, amando as coisas que Deus te deu, sua casa, seu carro, mas não apegue, ou seja, não coloque essas coisas, essas pessoas, como a sua prioridade número 1, porque o dia que você perder essas coisas e pessoas, você vai perder o sentido da vida. Agora, se a sua prioridade número 1 for Jesus, você pode perder tudo, que você continua se sentindo a pessoa mais rica do mundo, porque a sua riqueza não está nem no ouro e nem na prata, a sua riqueza está em Jesus. Está aqui, meu irmão, o segredo para você viver mais tranquilo. Está aqui, minha irmã, o segredo para você não passar noites em claro. Desapega, desapega. Coloque o seu coração, coloque a sua alma, coloque a sua prioridade em Jesus. E você vai perceber que quando Jesus é a sua prioridade, as coisas desse mundo já não têm mais o poder de roubar a sua paz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.